temos aqui eminentes defensores da vida e da família, que estiveram nas principais batalhas contra o aborto, em defesa da família. Inclusive, a doutora Elizabeth esteve no Supremo, uma audiência pública a respeito daquela PPF 54, a respeito da anencefalia. Inclusive, me lembro do Dr. Paulo Leão em Brasília, por diversas vezes, aliás, ambos em vitoriosas batalhas. Uma delas, me lembro do projeto de lei 1135, que foi esmagadoramente derrotado, que era um projeto de aborto do PT, aliás, e depois também na lei chamada Lei da Homofobia, que o senhor foi chamado também para falar no Senado. É um grande prazer estar aqui e é um grande prazer estar com pessoas tão importantes também, para falar de um assunto tão importante que como nós temos e que não percebemos quanto um assunto como, por exemplo, a Zika, a microcefalia, pode atingir a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida de sociedade, até uma profundidade muito maior do que a gente imagina. Muito mais do que um problema assim chamado de saúde pública, né? Então, microcefalia, Zika vírus, vacinas e o assunto que vem junto, de uma forma muito forte, do aborto, né? Eu vou passar assim rapidamente em alguns temas que acho que todos já sabem, até porque a mídia tem divulgado bastante, mas vou passar rapidamente para dar uma continuidade no assunto, pontuar as mesmas coisas. Se depois alguém quiser que aprofunde, puder responder alguma pergunta, tá às ordens. Então, microcefalia. Eu não vou falar tudo isso não, só para vocês terem uma ideia que as causas de microcefalia são muitas. Aqui nós temos uma série de situações genéticas e de síndromes que podem ser responsáveis pela microcefalia. Então, a microcefalia tem muitas origens. Aqui citadas algumas situações genéticas. Existem as causas pós-natais, depois do nascimento, que pode levar a uma parada do desenvolvimento do cérebro, como má formação de metabolismos, infecções intracranianas, intoxicações, inclusive variações outras hormonais. Isto para dizer que as causas pré-natais, que é o que nos interessa hoje, expõe um determinado grupo de situações que podem gerar microcefalia. Então, e temos a insuficiência placentária, temos diabetes materno mal controlada, temos hipotireoidismo materno, temos drogas que provocam, como alcoolismo e outras, que a mãe use, né? E infecções durante a gravidez. Com certeza já comprovado, rubéola, citomegalovírus, sífilis, toxoplasmose, herpes viral. E agora nós temos a questão, a Zika, que sempre se pensou que não era grave, que não dava nada, não era uma moléstia grave, agora então a grande discussão se a Zika provoca microcefalia e se provoca outras lesões neurológicas. Também fatores ambientais. Então, exposição à radiação ionizante, poluição e outras coisas, inclusive o piriproxifeno, que é o que se usa também no fumacê, para combater o mosquito. Sinais e sintomas da microcefalia, queria só chamar a atenção que a microcefalia, nós temos que ser bem honestos para saber que aqui existem muitos graus de microcefalia e pode realmente, quando a infecção viral é muito intensa, realmente pode ocasionar muito mais problemas na criança em desenvolvimento, que pode levar a uma situação bem mais grave. Mas se o anencéfalo não é um morto cerebral, muito menos aquele que é portador de microcefalia. Ele é portador de uma anomalia, né? Pode chegar a um sério déficit intelectual, pode chegar a um quadro de convulsões, epilepsia, pode chegar a um quadro de hiperatividade, um atraso grande no desenvolvimento motor, de equilíbrio,
as crianças com microcefalia nascem, têm um menor movimento intraútero, então eles podem nascer com as articulações já anquilosadas, com difícil capacidade de extensão. Então, conforme o nível e a profundidade da microcefalia, o quadro pode ser mais grave ou menos grave. Isso é o que eu queria falar nesse aspecto, né? Então, basicamente, aqui só para mostrar um cérebro aproximadamente do normal e aqui aproximadamente da mesma idade, um cérebro de um portador de microcefalia, que é mais ou menos esse aspecto externo. Na classificação internacional de doenças, está aqui, mas é interessante que existe uma avaliação feita que classifica e que identifica a microcefalia. Não é apenas a medida da circunferência cerebral, como se fazia aqui no Brasil e que levou a alguns erros. Apenas a medida e um parâmetro errado também que se usou no começo. Então, aqui é o critério estabelecido estándar estabelecido pela Comissão de Neuropediatria americana, que é aceita mais, que diz que é microcefalia na primeira avaliação pelo perímetro, na avaliação inicial, depois tem que fazer as outras avaliações. Quando em meninos é menor que 31,9 o perímetro e nas meninas 31,5. E tem uma maneira certa de se fazer essa medida. Se fizer errado, a medida também dá errada, dá distorções. Bom, o vírus, isso é a microcefalia. Agora o vírus de Zika. O vírus, ele é um arbovírus, quer dizer, ele necessita de artrópodes para transmissão. E artrópodes é uma família muito grande, que vai desde o caranguejo tal, até muitos insetos, e dengue, chikungunya, zika, febre amarela são transmitidos através do mosquito Aedes aegypti, que todo mundo conhece. Então, Aedes vem do grego, odioso, aegypti do latim Egito, e eu não vou falar dele, só vou dizer que ele tem 3 fases que fica dentro da água, que é a fase de ovo, até a fase de pupa, onde ele sai, o inseto sai de dentro da pupa. Bom, o genoma dele foi definido em 2007, isso é interessante porque ajuda a discutir as maneiras de combater. Para ter dengue, chikungunya e zika, precisa do mosquito. Esse mosquito, ele tem uma distribuição, por enquanto, dentro de um espaço de temperatura mais quente. Ele tem demonstrado realmente uma grande capacidade de adaptação às circunstâncias, ao meio ambiente, de maior resistência. Antes achava-se que era só quando tinha uma grande quantidade de água, agora a gente sabe que ele se reproduz até numa tampinha, que os ovos do mosquito podem durar 3, 4 meses, e depois quando vem a água cresce. Então, ele é um mosquito danadinho e que tem uma grande capacidade de adaptação, difícil de ser combatido. Mas é interessante que, por causa da febre amarela, esse mosquito foi praticamente erradicado do Brasil nos anos 50. E depois foi desprezado esse assunto. Depois foi relaxado esse assunto. Vocês veem aqui, olha, em 1930, esse em vermelho, onde tinha o mosquito. Em 1962, ele foi praticamente erradicado. Porque foi mudada a proposta de controle dessa zoonose. Foi mudado em função de aspectos econômicos. Nós temos alguns trabalhos que mostram isso, de interesse econômico-político, particularmente desde 2002. E daí cresceu e se reproduziu e nós começamos a ter as epidemias, né? Então, aqui eu não vou falar, são as diferentes desses 3, do quadro, aqui a distribuição dos 3 também não precisa. Aqui é interessante, nós temos ouvido autoridades, desde a presidente até ministros, dizendo que a Zika é uma coisa muito atual. Não é.
o primeiro caso do Zika foi descoberto em 1947 e foi identificado o vírus em 47. Depois ele foi, veja, em 2007 para a Micronésia, depois Tahiti, Nova Caledônia, Ilha de Páscoa em 2015 e nunca houve uma notificação de microcefalia, desde 1947. Aqui nós temos hoje os países afetados entre 2015 e 2016, aproximadamente 22 países, alguns estão ainda se definindo, mas Canadá, Argentina, principalmente no sul, Peru, mesmo Estados Unidos, a não ser a parte mais quente, em princípio o Aedes aegypti não cresce, porque não se mantém, não se produz em grande quantidade, porque são países mais frios, né? Mas temos um parente dele, do Aedes aegypti, mesmo na Europa, na Espanha, na Alemanha, na Finlândia, mesmo Finlândia, que é tão frio, tem outros parentes deles, mas que até agora não se descobriu, que não se confirmou que transmitem esses vírus. Então, a partir de novembro de 2015, houve um grande número de casos de microcefalia no Nordeste. Algumas médicas, duas especialmente, perceberam isso, mais especialmente em Campina Grande, no interior do Paraíba. E aí, já em fevereiro de 2016, a Organização Mundial de Saúde anunciou uma emergência de saúde pública, passando, repito, assim por cima, para a gente não perder tempo. Queria só explicar o seguinte: é preciso ter consciência que os números na mídia, quando se fala tem 9 mil, tem não sei o que, confirmado não sei quanto, o que tem? A gente tem que prestar atenção. Casos suspeitos de microcefalia, alguns não se encaixam no diagnóstico nem de microcefalia. Aqueles que se encaixam em caso de microcefalia e que daí nos documentos, nos boletins, mesmo de diferentes países, mesmo da Colômbia e do Brasil, coloca assim: microcefalia com suspeita de associação. Então, primeiro tem suspeita de microcefalia. Aqueles que ficam com microcefalia, tem aqueles com suspeita de associação ao vírus da Zika. E depois seria aqueles que eles dizem que é comprovado a associação, mas o que significa comprovada a associação? Quer dizer que se descobre um vírus na criança, a mãe teve Zika, na criança, quando, principalmente quando ela foi abortada naturalmente, ou aborto provocado, como aconteceu na Europa, que foi e abortou lá, ou que morre logo em seguida do parto, o vírus de Zika é encontrado. Quando a criança sobrevive, mesmo com microcefalia, não é encontrado, não foi encontrado até hoje, o vírus de Zika no líquor e no cérebro. Se encontra o cérebro menor, a comprovação que a mãe teve Zika, mas ainda não se encontrou na criança que está viva o vírus de Zika. Eu vou mostrar as figuras, porque eu estou preocupada com o tempo. Queria só mostrar para vocês. Ultimamente saiu que, conforme os critérios que vieram de fora, conforme critérios que vieram dos Estados Unidos, que vieram da Europa, que vieram da Inglaterra, foi confirmada a ligação de Zika com microcefalia. Não foi confirmada, essa confirmação não foi pela presença do vírus e da certeza da causa e efeito. Foi através de uma aplicação de critérios de causa e efeito, que pode ser usado algumas vezes e aceito algumas vezes como critério médico, mas não preenche, esses critérios não preenchem a necessidade de análise de epidemiológica de saúde pública. Com certeza não preenche a análise toda dos outros fatores
do estudo, não só prospectivo, mas o retrospectivo. Então, baseado nisto, saiu na nossa mídia, no Estado, na Folha, que está comprovado. Essa comprovação não é suficiente, né? E essa também foi do Lancet. Aqui eu trouxe toda a referência, se alguém depois tiver interesse pode pegar. Agora, o Lancet de março, vocês veem, 16 de março, e é o Lancet que se refere a doenças infecciosas. Coloca claramente que até o momento, então março, a ligação entre vírus Zika e microcefalia é especulativa, não está comprovado. E também diz que não foram feitos os estudos para investigar outras causas de uma forma suficiente. Eu posso depois, se quiser, quem quiser, os slides das ordens por causa das referências. Isso merece um estudo, viu? Bom, agora eu vou mostrar algumas circunstâncias que apareceram, que acho que é o mais importante para a nossa discussão aqui. Essa figura apresenta a taxa de suspeitos e confirmados de febre, nada de microcefalia ainda, febre pelo vírus Zika até a semana 13 de 2016. Aqui tem tantos, né, esses mais escuros, é onde tem mais febre Zika. Dá para ver em qual lugar que tem mais. Qual estado? Mato Grosso. Vê que o número maior, que aqui é até tantos por tantos habitantes, por 100 mil habitantes. Vocês veem que aqui não é a maior concentração. Zika, a maior concentração é aqui. Febre Zika. Bom. Agora vocês vejam aqui, casos de microcefalia, aonde que tem mais? Isso daqui, a gente pegando só as regiões, dá este gráfico. Neste gráfico nós vemos que é na região nordeste, aqui é Brasil, aqui é a região nordeste. Olha a desproporção dos casos de microcefalia, completamente diferente da concentração da Zika. Se é a Zika que provoca microcefalia, onde que nós deveríamos ter mais microcefalia? Onde tem mais Zika. Bom, e aqui a distribuição dos casos suspeitos de microcefalia associados à Zika. É gritante, né? Por isso eu disse, eu vou mostrar a imagem, não preciso nem ficar falando muito dos gráficos e dos números, né? E aqui a mesma coisa. Veja, até novembro, até dezembro, os casos, maior parte em Pernambuco, em Rio Grande do Norte, em Paraíba, Alagoas, né? Casos suspeitos de ligação de microcefalia com a Zika. Nós temos aquela situação que no Brasil a microcefalia não era de notificação compulsória, agora que está sendo, então nós não temos certeza quantos casos nós tínhamos antes, quantos nasciam por ano. Mas para ter uma ideia, nos Estados Unidos nascem 25 mil casos por ano. E aqui nós não chegamos a isso ainda, né? Mesmo com a tal da epidemia. Então, a distribuição da microcefalia no Brasil, 98% é no Nordeste, apesar de ter 22 estados a circulação do vírus, né? E Pernambuco é onde temos mais. Portanto, nós temos menos de 3% dos casos comprovados com microcefalia. Então a pergunta, será que não cabe investigar a origem desses outros 97%? Por quê? Né? Existe, só citando esse aspecto de poluição, porque 70% dos municípios do Pernambuco utilizam lixões. Os pesticidas usados no Brasil, nós temos diversos autores que inclusive provam que os próprios pesticidas podem ocasionar lesões neurológicas, aqueles que são usados para combater o mosquito. E tem a grande questão que nós esperamos que consigamos um dia esclarecer, que é da vacinação que foi dado de MMR contra sarampo e de coqueluche, sobretudo
Em Pernambuco, nos estados ao redor, foram aplicadas essas vacinas num prazo que coincide com o tempo de nascimento, com o tempo necessário para a gestação e o maior número de crianças nascidas com microcefalia. Para isso, o Dr. Plínio entrou com um processo, que eu quero mostrar para vocês, mas, eu já volto aqui, mas Dr. Plínio Bezerra dos Santos Filho entrou com um processo no Ministério Público dizendo que a causa tinha que ser esclarecida. Em termos de saúde pública, é necessário um mínimo de epidemiologia, tem que estudar, analisar tempo, lugar, quando acontece uma doença, quais pessoas que foram atingidas, para procurar causas, fatores influentes, ações, estudos de corte. Isso é necessário no estudo epidemiológico. E se nós temos uma dúvida da causa e efeito, se nós temos uma dúvida de vacinas que foram aplicadas, e aqui quem quiser esses slides depois pode pegar as referências todas que falam, as próprias bulas das vacinas colocam que é proibido, que não é indicado aplicar em gestante, está escrito na bula, né? Então, quando a gente tem um problema assim, essa médica apresenta diferentes argumentos, quem quiser também veja, nós temos que pelo menos perguntar, seria tão simples, analisar a carteira de vacinação das mães com as crianças com microcefalia. É tão simples, não é? Vamos ver, tomou a vacina? Quem? Quantas? Quantas tomaram a vacina e tiveram grávidas e tiveram crianças sem microcefalia? Quantas tiveram com microcefalia? Quantas têm microcefalia e não tomaram a vacina? Enfim, é um estudo epidemiológico que é relativamente simples. Não existe este movimento mínimo, sério, de saúde pública para se descobrir isso. Então, ligado a isso, nós temos logo a proposta de aborto, um movimento mesmo crescendo. Esses dias eu vi um vídeo gravado pela Débora Diniz, que já entrou com os outros processos no Supremo Tribunal, dizendo que provavelmente, parece que ela está esperando a mudança do presidência do Supremo Tribunal, não sei se porque parece que vai esperar que mulher seja mais sensível para discutir os direitos da mulher, não sei. Para entrar, ela disse que já está com a proposta. Mas vejam, na hora de entrar com a proposta de liberação do aborto, no começo eles pensaram para aqueles casos que fosse diagnosticado microcefalia. Mas a microcefalia, às vezes, demora para ser diagnosticada. Então, já se levanta a hipótese de que a mulher que tem a suspeita de Zika já possa fazer o aborto. Então fica assim essa questão. Temos um panorama, fechando, de uma virose, que até agora nunca deu esses casos tão graves, mesmo aqui tem uma referência bibliográfica da Polinésia, onde houve alguns casos ligados ao sistema nervoso. A própria vacina pode dar Guillain-Barré e outros. Então, gente, o assunto é muito amplo, mas fica uma notícia que isso realmente, em termos de seriedade estatística e científica, não está comprovada, não. Obrigada.